Fala, colaboradores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast de 2024. E olha o nosso cenário, adaptamos com a marca nova, colocamos um novo layout. Eu espero que vocês gostem desse formato, onde eu vou estar mais próxima aqui do meu convidado. E se vocês aprovarem, a gente vai manter o cenário assim. Queria fazer uma coisa diferente, fugir um pouco do convencional. E eu espero que vocês estejam aqui comigo, assim como foi em 2023. E hoje eu quero começar o ano com muita informação de um assunto que é fundamental e que ainda não é muito falado. Muitas pessoas ainda não têm acesso a esse tipo de conteúdo e vocês vão descobrir o quanto que isso pode mudar não só uma área da sua vida, mas como a sua vida por completo. A gente vai falar sobre isso. A minha convidada, ela é muito especial. Inclusive, para você que já participou de algum evento da Colabore, ela está em todos os eventos, palestrando, e é sempre uma surpresa. E no final as pessoas saem assim, extasiadas com tanta informação e o nível que ela entrega de autoconhecimento. Então eu quero apresentar para vocês a Luciana Castro. Ela é analista corporal, ela também é professora e pastora. E o que não falta nessa mulher, gente, é conhecimento. Seja muito bem-vinda, Lu. Eu que agradeço o convite, estou honrada por estar aqui com vocês. Bom, gente, vamos lá. Eu apresentei a Luciana como analista corporal. Então, eu já vou fazer uma pergunta aqui para ela, para vocês começarem a entrar nesse mundo e a entender tudo que a gente vai falar nesse podcast, que eu tenho, que eu sei que você vai ter muita curiosidade, mas ela também já vai trazer muitas respostas, né, Lu? Então, vamos lá. Tá? Vamos começar para que todo mundo fique com a gente aqui e realmente, assim, quebre paradigmas, né, na sua vida, tenha conhecimentos que muitas vezes passa despercebido, alguma dificuldade particular que muitas pessoas têm e que a resolução não é igual para todos. A gente vai falar disso também. Então, eu já queria que você começasse a falar por que eu preciso saber sobre o meu traço de caráter. Bom, traço de caráter, ele é um mecanismo de defesa da sua mente diante de dores que você viveu na sua infância. Então, eu tenho uma frase seguinte: você controla as suas reações quando você entende os seus padrões. Então, entender o meu traço de caráter é entender o meu padrão de comportamento. Por que eu faço o que eu faço? Porque eu sinto o que eu sinto. E o maior benefício de você conhecer é o autocontrole, o autoconhecimento, e os resultados a partir da consciência, eles são gigantescos. Por quê? Tem muita gente que não sabe, sabe aquela confusão mental, quando você pensa assim, parece que tem 3 Lucianas dentro de mim e cada hora eu quero uma coisa, cada hora eu sinto uma coisa, e você não consegue ali dar nome ao que você está sentindo e entendendo. Quando você tem o conhecimento dos traços de caráter, você tem o controle sobre esse mundo emocional. Você consegue dar nome a essas vozes, porque os traços de caráter são como aquelas pessoinhas que controlam, né? Ali, eu não sei se você já assistiu, ou se vocês em casa aí já assistiram o filme Divertidamente. Eu assisti, porque você indicou. Exatamente. E é muito bom. E o Divertidamente, ele é um filme que ele vai trazer a clareza sobre como funcionam os traços de caráter. Então, imagine, tem uma central de controle na sua mente, e é como se tivessem 5 pessoinhas aí dentro da tua cabeça, dizendo o que você está sentindo, o que você está querendo, e como são 5 pessoinhas diferentes, cada uma delas tem um desejo diferente, né? Então, por isso, desses conflitos. E conhecer os traços de caráter vai te dar o entendimento do que está acontecendo dentro de você. A gente vê quantas pessoas aí tomando decisões, agindo de forma impulsiva, porque não conhece, sofrendo de transtornos, sofrendo de sintomas físicos. Por quê? Porque as emoções estão bagunçadas. Nossa, é isso que eu ia falar. Então, muita gente hoje tem sofrimentos físicos. Sim. Porque não conhece o traço de caráter e não sabe como lidar. Como lidar, exatamente. E fica tentando se mudar, né? Então, acho que a análise ela tem uma abordagem muito diferente, que é: você é quem você precisa ser.
Então, muitas vezes eu vejo a Tamara controlada, eu quero ser como a Tamara, né? E aí a gente vê muito falando sobre modelagem, né? Então, assim, as pessoas são diferentes. Você acha que é perigoso, então, essa modelagem? É perigoso porque o funcionamento das pessoas são diferentes. Então, hoje, com a internet, tem vários gurus aí, né? Várias pessoas ditando o que você deve ou não fazer. E talvez para ter ali uma disciplina um pouco mais rígida, de uma rotina um pouco mais agitada, seja tranquilo. Mas para outro que tem um traço de caráter diferente, um funcionamento mental diferente, ele não vai conseguir acompanhar. E aí o que ele vai sentir? Frustração. Ele vai se decepcionar, ele vai... Complexo de inferioridade. Exatamente, ele não vai perceber o seu alto valor. Por quê? Porque ele está se comparando. Então, conhecer os traços de caráter é fundamental para que você tenha o controle de como você funciona. E daí você pode adequar o que você faz ao jeito que você funciona, e sucesso é o casamento dessas duas coisas, né? E o que são, então, esses traços? Quais são, na verdade, esses traços de caráter? Tá, vamos lá. A gente precisa fazer um alinhamento aqui em relação aos nomes, né? Então, deixa eu começar do começo. Até para o pessoal não assustar. Exatamente. Porque muitas vezes os traços eles são associados a patologias, a doenças. Mas esse conhecimento ele começou lá atrás, na época de Freud. Então, Freud ele foi a primeira pessoa que descobriu que existe uma mente dentro desse corpo. Porque até então, não tinha essa consciência de que existia uma mente dentro desse corpo, né? E um contemporâneo a Freud, que é o Reich, né? Ele entendeu a partir da descoberta de Freud, ele entendeu que pessoas que tinham a mente semelhante, elas tinham um formato de corpo semelhante. Então, ele começou a catalogar. Foi um trabalho de formiguinha, né? Um foi descobrindo, a outra foi complementando. Então, depois de Reich, veio Lowen com a bioenergética. Então, ele pegou os conhecimentos de Freud, de Reich, e aprimorou isso. Só que a bioenergética, ela trata de fora para dentro, né? E aí 3 pesquisadores brasileiros pegaram todo esse conhecimento e criaram uma ferramenta chamada Mapa de Caracteres, que é uma ferramenta que consegue medir os traços de caráter, né? Então, o que são os traços de caráter? São perfis de comportamento, são padrões que foram estabelecidos a partir de dores que se viveu na infância. Então, quando uma mãe ficou grávida, ela concebe uma criança ali, desde o útero, essa criança já está em formação. E a partir dessas sensações que essa criança vai vivendo, vai se formando o perfil de comportamento, né? Então, quais são os traços de caráter? E aqui eu quero fazer um alinhamento com vocês, pessoal. Quando eu falar aqui alguns nomes, não associem a patologias, tá legal? Porque isso é o mais importante aqui. Então, o primeiro traço é o traço esquizoide, segundo é o traço oral, terceiro traço psicopata, masoquista e rígido. Esses são os nomes dos traços de caráter. Cada um foi formado numa fase da infância: gestação, amamentação, primeiras interações, a fase do desfraude e o descobrimento da sexualidade. Cada traço desse traz um recurso e traz também um formato do corpo. Então, quando me pergunta assim, você trabalha com o quê? Eu vou dizer, eu entendo como a sua mente funciona a partir do formato do seu corpo. Então, quer dizer que se você olhar para uma pessoa, ela não precisa falar nada, que você vai saber como é a personalidade dela? Exatamente. Aqui, esse é o diferencial da análise corporal, diante de todas as outras ferramentas de autoconhecimento. A gente tem várias no mercado, né? Enneagrama, os temperamentos, ferramenta DISC, né? Só que todas essas ferramentas, você precisa observar o comportamento da pessoa ou preencher algum questionário. E a análise corporal, ela tem esse diferencial. Eu posso preencher do jeito que eu quiser, né? Exatamente. Então, imagina, que eu falei no início, a pessoa está numa confusão mental. Eu, por exemplo, fico muito confusa na hora de preencher certos questionários. Por quê? Uma parte de mim é de um jeito, outra parte de mim é de outro jeito. Então, dependendo do dia que eu estou preenchendo aquele questionário, essas respostas irão mudar, né? E a análise corporal, não. Quando eu faço um atendimento, a pessoa não fala nada,
até eu fazer todo o mapeamento. E daí eu faço uma devolutiva para ela. Eu passo 30, 40 minutos descrevendo você por inteiro. Seus medos, suas dores, seu perfil de comportamento. Como você sente, como você age, como você reage ao mundo ao seu redor. E isso, as pessoas, elas têm... Explica para o pessoal, assim, a pessoa tem um que sobressai, como que ela consegue identificar? Todo mundo tem todos, que para você que já assistiu Divertidamente e não fez a análise, quando você fizer a análise com a Luciana e assistir o filme de novo, é outra forma de você assistir aquele mesmo desenho. Mas só para o pessoal entender, então todo mundo nasce, ele não nasce com todos, porque eles são formados, né, nas fases que você falou. Então todo mundo tem todos, como que eu sei qual que é o meu? Sim, todos, né, todos têm todos os 5 traços, porque, como eu disse, vai formando a partir das experiências que essa pessoa vai tendo nessa primeira infância, até por volta de 5, 6 anos. Então, o que vai mudar de uma pessoa para outra se são só 5 traços, né? Então, era para a gente ser todo mundo igual, por exemplo, né? Eu já recebi esse tipo de pergunta. Mas se são só 5 traços, então a gente vai ser muito parecido um com o outro, né? E, na verdade, não. As cores, elas não são formadas as 3 primeiras ali, né? Então, o traço de caráter numa pessoa é determinado a partir da vivência. Então, cada fase vai formando um traço, todos nós temos os 5, e o que vai mudar de uma pessoa para outra é a porcentagem de cada um. Porque, por exemplo, quando eu falo assim, é formado na infância, como assim, né? A partir de quê? Vou contar aqui só de um traço, se a gente tiver tempo, falar sobre os outros. O traço esquizoide, ele é formado na gestação. Então, a mãe ficou grávida, né? E o bebezinho está ali dentro, crescendo, se fortalecendo. Só que essa mãe, vamos dizer que ela está passando por um momento difícil. Vamos dizer que ela está passando por uma situação complicada emocionalmente, seja porque o pai perdeu o emprego, seja porque ela perdeu algum ente querido, seja porque ela está passando algum medo de perder essa criança. O bebezinho que está ali dentro, ele não sabe o que está acontecendo aqui fora. Mas o que a mãe sente, ele também sente. Então, quando a mãe ela passa por um estado de medo, ansiedade, estresse, o corpo da mãe ele é preparado, né, para proteger esse corpo. Então, ele vai mandar mais sangue para as extremidades. Ele vai mandar mais sangue para pernas, ele vai mandar mais sangue para braços. E o útero ele vai ficar mais frio e mais contraído. Então, pensa, tem um bebezinho ali dentro que ele não sabe o que está acontecendo aqui fora, mas toda vez que ele se mexe, esse mundo fica ruim. E daí, por instinto, lógico, né? Porque a nossa mente ela só vem com 2 drives instalados, né? Fugir de qualquer tipo de dor e ir em direção ao prazer. Então, esse bebezinho ele já tem isso instalado. Isso daqui foi ruim para mim, então eu vou ficar mais quietinho para que eu não me mexa e meu mundo fique ruim de novo. Automaticamente, na sua formação, toda a energia vai para a cabeça, né? Essa energia vai para a cabeça, melhora ali todas as condições neurais. Essa pessoa ela começa agora a ter uma parte criativa aflorada a partir de uma dor. A gente dá um nome para essa dor de rejeição. Então, pessoas que tiveram uma gravidez muito difícil emocionalmente, muito provavelmente essa criança vai ter um traço esquizoide mais alto. Lembrando que esquizoide não tem nada a ver com esquizofrenia, nada disso, nenhum tipo de doença, é só um padrão de comportamento. Como que é esse padrão de comportamento? Você conhece aquela pessoa que é magra, que tem os ossos aparentes, uma testa mais alongada, um rosto mais alongado, geralmente ela vai usar óculos, né? Esse é o estereótipo daqueles nerds, daquelas pessoas super inteligentes, né? Vamos pegar aqui um exemplo de um traço esquizoide alto, o Renato Russo, por exemplo. Analisa o corpo do Renato Russo. Ele é um corpo magro. Todas as vezes que ele ia se apresentar, ele não gostava muito de contato físico, ele usava óculos, ele cantava de olho fechado com um pedestal, tá vendo? Então, o perfil de comportamento barreira, né? Casa com a construção do traço. Então, esse traço esquizoide, ele tem um perfil de comportamento mais antissocial, vamos dizer assim, mais recluso, mas ele é um gênio.
Você olha Sim. para as composições do Renato Russo, você vai perceber exatamente essa criatividade. Então, entende como funciona? Criança se sentiu rejeitada, ela fica mais quietinha, ela se torna mais criativa, lúdico, racional, ela vai ter um comportamento que vai replicar o que ela viveu no útero, mais introspectiva, porém muito criativa. Entende? Então, é assim que funciona os traços. Então, a pessoa ela vai mudar ali a porcentagem dos traços a partir mesmo da vivência, né, nessa primeira infância. Então, não existe o traço bom e o traço ruim. De jeito nenhum. É muito importante falar isso, porque quando as pessoas começam a descobrir os traços, e geralmente quando esse traço está vivendo num ambiente ruim, não está adequado o que você faz ao jeito que você funciona, a pessoa descobre que é oral, por exemplo, e fala, eu não quero ser oral. Ser oral é muito ruim, né? Mas porque esse traço ali, ele está passando por um momento que não, ele está revivendo a dor quando ele foi formado, entendeu? Sim, legal. E na sua vida, Lu, eu comecei... Gente, eu chamo ela de Lu porque a gente está em casa aqui, tá bom? A Luciana, pode chamar ela de... Pode chamar, né, Lu? Pode chamar ela de Lu também. Até prefiro. Quando você descobriu a análise na sua vida, como que você foi apresentada para esse mundo? Porque a profissão de professora já tinha antes, correto? E tem o seu ministério também como pastora. Sim. Então, em qual momento da sua história, da sua vida e contando também da sua trajetória, que você conheceu a análise, descobriu, se apaixonou e falou, também vou fazer isso? Sim, vamos lá. A análise surgiu na minha vida, como você disse, né? Eu sou pastora já há 12 anos e eu sou professora há 11, né? Então, eu sou pastora antes de professora. Só que, no ano de 2014, eu vivi um aborto espontâneo. Né? Já atuava no ministério e já trabalhava como professora. E eu sofri um aborto. Mexeu muito comigo, sabe? Essa perda era uma dor muito nova. Né? Eu não tinha contato com pessoas que já tinham perdido bebês, assim. Eu já tinha minha primeira filha, então com essa segunda gravidez a gente estava muito feliz e não passava pela minha cabeça nada parecido, né? E foi um ano de muito crescimento pessoal. Eu fui para a Bíblia mesmo para procurar respostas, sabe? Para essa dor, né? Entender o que eu estava sentindo. Um ano depois eu engravidei de novo e perdi de novo. Nossa. Aí o meu mundo caiu. Meu mundo emocional, ele ruiu, mesmo estando espiritualmente pronta. Porque, como pastora, eu tinha essas respostas dentro da Bíblia, dentro da palavra, que Deus estava cuidando, que Deus estava no controle. Eu tive muitas experiências com Deus, né? Nessa fase foi um crescimento gigantesco. Eu digo que as melhores pregações, os melhores estudos, os melhores conhecimentos bíblicos eu adquiri nesse tempo de dor, porque eu literalmente fiz de Cristo o meu refúgio, sabe? Só que espiritualmente eu estava pronta, mas emocionalmente eu estava desolada. E eu não conseguia, eu fui na Bíblia até um certo ponto, falando da questão emocional. Racionalmente eu sabia que Deus estava cuidando, que Deus estava no controle, que tudo que eu estava vivendo era uma permissão de Deus. Todas essas coisas que a gente como cristão sabe que vai ficar tudo bem. Mas começou a interferir no meu comportamento, nas minhas decisões, no meu casamento, na criação da minha primeira filha. Então, um dia eu estava conversando com meu irmão e ele falou, Lu, você precisa de terapia. Porque eu começava a chorar do nada, eu dava crise de choro. Eu não estava bem emocionalmente. Todo mundo que olhava para mim, eu estava ótima. Estava pregando. Então, as meninas mesmo falavam, Lu, parece que quanto mais você sofre, mais o nível de unção cresce. Mas eu não estava bem, certo? Então, assim, já faz até parte do meu traço. Tem um traço resiliente, forte, que consegue se manter, né, na postura, mas eu tenho um lado manteiga derretida que estava sofrendo muito ali. E uma amiga minha, a gente estava lá na minha casa e eu comentando sobre essas coisas com ela, né? E aí ela disse para mim assim, Lu, você já viu um pessoal que é o corpo explica através do formato do corpo? Eu falei, Vitória, fala sério. Isso deve ter alguma coisa de religião no meio.
na hora que ela falou... Só que eu sou muito curiosa, né? E todo o meu processo foi muito, muito pessoal, muito particular. Nesse tempo, surgiu até uma ideia de um livro que se tornou uma matéria na escola de maturidade da minha igreja, e é uma matéria de inteligência emocional à luz da Bíblia. Então, vê que eu já tinha percorrido um caminho desse mundo emocional. Só que eu ia até certo ponto, sabe? E quando ela me trouxe esse conhecimento, eu fui pesquisar. Então, eu fui para o YouTube, fui para o Instagram, e, de verdade, parecia surreal. Eu sei que quem está em casa ouvindo pela primeira vez vai querer desligar, assim, na hora que falar, né? O formato do corpo explica. Parecia muito místico. Eu fui estudar e ver os vídeos, mas falando assim, vou encontrar alguma coisa de misticismo no meio disso daqui. Eles vão falar de alguma divindade também. Porque, de verdade, Tamara, parece adivinhação. Você já fez. Então, você pode comprovar isso. Ou uma revelação, se for falar do cristianismo. Sim, exatamente. Né? E aí, eu peguei uma agenda e falei, vou consumir tudo. Por quê? Nos primeiros vídeos, eu já comecei a entender coisas sobre mim que eu não entendia. Por isso que a gente fala sobre o autoconhecimento. Né? Então, eu comecei a entender, opa, eu sou assim. Olha que legal, isso sempre foi assim, né? Piorou assim. Então, eu comecei a fazer essa construção pessoal. Então, eu sempre falo, eu não quis ser analista num primeiro momento. Ser analista foi muito depois dessa fase. Aí a gente está falando de 2020. 2020, plena pandemia, né? E ali, para mim, foi um divisor de águas, entender aquelas coisas sobre mim. Então, você fez em 2020? Não fiz a análise. Eu comecei a pesquisar o Uhum. conteúdo e comecei a anotar. Só que olha que louco, como pastora, e eu tenho essa facilidade de ouvir uma aula e transformar numa aplicação. Ah, sim. Então, eu comecei a pegar aquele conteúdo e, no aconselhamento pastoral, eu fazia perguntas para a pessoa. Vou te contar a primeira experiência que eu tive com a análise corporal antes de entrar para a formação. Sobre os traços, até no meu canal do YouTube também tem várias descrições mais profundas, né, para quem quiser aprender. E aí, eu peguei essas informações todas e fui aconselhar um casal. Fui aconselhar um casal que tinha se separado já e a gente não sabia. Aí eu fiquei sabendo. Quando eu fiquei sabendo, eu cheguei no esposo, cheguei no marido e falei, cara, o que aconteceu, né? Como que eu posso te ajudar? Porque a gente era pastores de casais. Aí ele falou comigo, pastor, eu preciso. Só que olhando o formato do corpo dele, eu sabia que ele não ia se abrir comigo ali. Então, eu já falei, vamos ver se isso funciona agora, né? Porque ele tem muito visível o traço esquizoide. Levei ele para minha casa. Falei, meu marido vai passar aí, vai te buscar, você vai lá para minha casa, a gente vai conversar. E aí eu comecei a perguntar para ele, sabe? Ele não era de falar muito, eu comecei a testar o conhecimento. Me conta sobre a gravidez da sua mãe, assim, como que foi essa época da sua primeira infância? Ele falou, pastora, eu sou adotado. Aí ele já começou a falar que a mãe dele, né, era uma moradora de rua, ou seja, o traço de caráter ali, né? E eu falei, e como que é para você, assim, como que você... E tudo foi se confirmando. Então, eu não afirmava nada. Eu perguntava. Quando eu entendi, poxa, isso funciona, eu falei, e qual que é o motivo da separação de vocês? Ele falou, a minha esposa, ela suga muito de mim, ela quer muita atenção, mas eu não consigo preencher ela. Aí, eu falei, me mostra uma foto da sua esposa. Aí ele me mostrou e eu comecei a entender que era o perfil. Eles não tinham nenhum problema de relacionamento, vamos dizer assim, de traição, né, de alguma coisa, vamos dizer, mais séria, mais grave. Não, eles estavam tendo incompatibilidade ali de personalidade, de desejos, de necessidades. Ele não conseguia supri-la e ela sugava demais dele. Falei assim, bom, o que eu vou te falar aqui agora não é uma revelação. Falei bem assim para ele, não é uma revelação, não é Deus que está me usando. Eu estou fazendo um estudo e, de acordo com o que eu estou estudando, eu te perguntei, foi se confirmando, você funciona assim, você gosta das coisas desse jeito, você tem essa necessidade. E ele começou a me olhar assim, sabe, assustado. E eu falei, se você quiser, eu posso conversar com a sua esposa,
né, para poder trazer essa clareza para ela. E quem sabe a gente consiga aí unir vocês dois de novo. No outro dia eu marquei com ela. Com ela a abordagem já foi toda diferente. Eu já marquei na igreja, já marquei um café. Quando ela chegou, eu já dei um abraço. Então, ou seja, ela é oral. Ela tem um traço totalmente diferente do dele. Agora, você imagina, um esquizoide, ele tem um comportamento mais introspectivo. Ela é oral, um relacionamento totalmente espontâneo que gosta de toque. Imagina. Nossa. Era esse o problema dos dois, a necessidade dos dois. E quando eu comecei a trazer para ela do jeito que eu trouxe para ele, os dois voltaram ali e quiseram tentar de novo. Fizemos os acordos. Eu não era analista ainda, eu estava usando conhecimento gratuito, né, que eu fui pesquisando ali e estudando. Então, passou 8 meses, eu encontrei com a filha desse casal no centro, né, da cidade aqui. E eu perguntei para ela, e aí, seus pais e tudo? E eles permaneciam casados. Que massa, né? Quando eu apliquei isso, nesse primeiro aconselhamento, eu falei, eu preciso disso. Eu preciso disso. Para a vida. Eu preciso ajudar as pessoas a terem esse conhecimento. Foi aí que eu quis me tornar analista. Então, você nem chegou a fazer a sua análise. Não. Você, pela pesquisa, você foi aprendendo a ferramenta, mas chegou o momento que você fez a sua? Fiz. Porque aí eu entrei para a formação. Até entrar na formação foi um rolê, né? Foi uma história também, porque eu estava fazendo outra faculdade, eu estava fazendo uma faculdade e eu tranquei a matrícula da faculdade para poder ir para o curso de análise, né? Mas como que foi assim para você? Você contou a história, por exemplo, de como que você sofreu depois desses 2 abortos que você teve. Como que você identificou dentro do seu traço para você superar essa dor? Como que foi esse momento para você? Nesse momento foi quando eu descobri que eu tinha um traço de caráter oral predominante. Eu não tinha feito análise, mas ele era um traço gritante em mim. Eu peguei um vídeo deles, né, do Corpo Explica, mostrei para o meu esposo e falei assim, amor, de quem que eles estão falando aqui? Ele falou, é você. Isso te descreve, né? E aí eu entendi ali, o meu traço predominante é o oral, por causa do formato do corpo e do perfil de comportamento. Só que eu também tenho um outro traço alto, que é o traço masoquista, que eram os dois que estavam brigando. Então, o meu traço masoquista é o traço que passou estudando, que passou se fortalecendo, que se mostrava para as pessoas totalmente forte. Mas esse traço masoquista não estava me deixando sofrer e admitir a minha dor do jeito que eu precisava para receber o acolhimento. Então, o primeiro combinado que eu fiz a partir desse entendimento para curar essa dor emocional foi com o meu esposo. Falei, amor, eu preciso chorar. Eu preciso chorar. Eu preciso colocar para fora o que eu estou sentindo. Porque eu venho de uma criação, meu pai detestava choro, né? Não gostava de ver a gente chorando. Meus irmãos, meus tios, e eu sempre fui muito chorona. Então eu aprendi a segurar esse choro. Para quê? Para não ser criticado, para não virar piada na roda. Eu choro em comercial de margarina. Então eu tive que calar esse lado oral em mim. Só que com a dor, esse lado ficou totalmente desestabilizado. E era ele que estava provocando as crises de choro, era ele que estava provocando todas as decisões impulsivas que eu estava tomando, entende? Então, ao conhecer o meu funcionamento, eu vi que o que eu precisava era cuidado. Eu precisava me permitir ser cuidada, porque eu tinha vivido 2 traumas gigantescos. Só que no meio disso, Tamara, eu perdi 6 pessoas importantes da minha família. Nesse 1 ano? Não, 2 anos? Em 1 ano. Eu perdi 6 pessoas da minha família. Nossa. Em 1 ano. Em 360 dias, para ser mais exato. Você falou da pandemia, foi em decorrência do Covid? Não. Foi um pouquinho antes. Aí eu falo assim, quando eu descobri o Corpo Explica, foi na época da pandemia. Sim. Isso né? Foi em janeiro o trauma de 2020. foi antes. Foi antes. Okay. Só que olha o tanto que eu arrastei nesse... Hoje eu sei. Né? Hoje eu consigo dar nomes. Eu estava com síndrome do pânico, eu estava tendo crises de ansiedade e eu estava no princípio de uma depressão. Tudo isso calado.
tudo isso sozinha. E isso hoje está muito em evidência nas pessoas, né, Luciana? Muito, muito. E elas realmente não sabem o que fazer, não para sabem onde nem ir. o que estão sentindo. Porque pensa, eu tenho um traço que é o traço forte, resiliente. Então, quando eu olhava essa parte de mim, falava assim, não, isso é normal. Todo mundo perde alguém. Isso faz parte da vida. Só que a outra parte queria sofrer, sentir por isso, e eu não estava me permitindo. Entende? Então, viver aquele luto, né? A libertação, primeira vitória que eu tive foi de entender o meu mundo emocional. Entender que eu posso ser cuidada, que isso não é falta de fé, Tamara. Entende? Tem muita gente que entra num estado de depressão por não entender o que está sentindo. Não sabe separar, principalmente na igreja, né? Não sabe separar o que Exatamente. Hoje eu vivo para isso, para ajudar mulheres, principalmente mulheres, mas eu atendo homens também, né? Para ajudar mulheres a entender o seu mundo emocional. Sabe? Que era o que eu estava totalmente disfuncional. E você tem resistência de pessoas cristãs com relação à análise? De maneira geral, assim, no início... Eu acho que o pensamento é igual. Pessoa, todo mundo. Inclusive você que está assistindo, você pode estar pensando assim, gente, o que esse povo está falando? Eu não acredito nisso, não é possível. A pessoa vai me descrever só olhando o formato do meu corpo. Mas como que você enfrenta essas resistências, principalmente na igreja? Que aí você é pastora e você é analista. Então, meio para aquelas pessoas, pode ser que isso está conflitando, né? Como assim? Ela fala... que Deus pode transformar a minha vida, a minha situação, a minha depressão, Ele pode me curar, Ele tem poder para isso, e ao mesmo tempo eu preciso me cuidar na análise para eu me conhecer. Então, como que você também enfrenta isso quando você vai ajudar as pessoas lá na igreja? Essa foi a virada de chave, e esse, na verdade, é o meu diferencial, né? Esse é o meu diferencial. Eu até fiz uma live com uma das criadoras do método, né, que é a Vanessa Snick. Eu fiz uma live com ela e eu pude falar isso para ela. Como que eu contorno a objeção de um cristão em relação à análise corporal? É mostrando para ele dentro da Bíblia. No perfil de comportamento dos homens da Bíblia, que fala sobre o formato do corpo deles, eu consigo te mostrar o traço de caráter ali, eu consigo te mostrar que aquilo ali foi um dos motivos para a sua queda. Você pode citar algum personagem? Vou citar para você Saul. Quando você vai olhar em 1 Samuel, a partir do capítulo 13, então vai contar a história de Saul e vai dar a descrição física de Saul, né? Porque a análise não é feita a partir de comportamento, é do formato do corpo, certo? Então lá vai falar que ele era um cara alto, ele era um cara bem apresentável, ele era um cara, né, que se destacava por sua beleza, ou seja, essa descrição é de um traço. Ele era um cara executor, essa descrição é de um traço, do traço rígido, né? Então, eu consigo entender o comportamento de Saul a partir da característica física que a própria Bíblia apresenta. E quando você vai vendo a construção bíblica ali, você vai vendo que a dor de Saul é exatamente a dor do traço rígido. A dor do traço rígido é o medo de ser trocado por uma opção melhor. E quando Saul se manifestou ali como na sua queda mesmo, né? Como se manifestou a queda? Quando apareceu Davi. Quando aparece Davi, que as mulheres começam a cantar, Saul matou milhares e Davi 10 milhares. Tamara, olha a relação alma e espírito. Como pastor, eu consigo unir muito bem as duas coisas para trazer essa clareza para as pessoas, sabe? Porque muitas vezes você ora e não recebe aquilo que você está pedindo, porque aquilo não está no âmbito espiritual, está na questão emocional. Nossa, isso é forte, né? Muito, muito forte. E a igreja tem essa lacuna, né? E aí você pode ler a Bíblia. Eu sou apaixonada pela Bíblia. A Bíblia é completa, a gente que não tem os olhos abertos para ver todas as coisas. E a partir da nossa vivência, a gente vai entendendo, né? Você vai ver lá, eu acho que 1 Samuel 15 ou 16, se eu não me engano. Mas vai falar sobre... Quando Saul ouviu as mulheres cantando isso, ele teve inveja de Davi. Inveja não é um demônio. Inveja é um sentimento. Inveja é um sentimento
que abre uma porta espiritual. Aí você vai vendo que a partir daquele sentimento, exatamente, né? Que aí a partir daquele sentimento, um espírito mau se apossou de Saul. Aí a questão passou a ser espiritual. Mas você entende que começou com a dor? Sim. Eu tenho uma live que eu fiz assim, se Saul soubesse disso, ele não tinha perdido o trono. Porque se ele tivesse consciência das suas dores existenciais, ele tinha se blindado emocionalmente. Sim. Ele tinha entendido que aquilo não era uma verdade, entende? Sim. Porque a própria Bíblia já diz que se ele tivesse permanecido, o reino dele seria estabelecido para sempre. Consegue entender? Então, uma questão emocional trouxe a queda de um reino e a extinção de uma geração ali. Sim. Né? Você contou uma história do casal e trazendo também para a Bíblia, a gente pode, então, entender e até definir os nossos casamentos, amizades, relacionamentos profissionais. Por isso que, no início, eu falei que isso é usado para a vida. Então, a gente teve aí, ano passado, muitos artistas, né, que postaram sobre separação. E aí, a impressão que a gente tem é que acabou tudo bem, que não foi uma briga, assim, ou não foi uma traição, ou não foi uma briga física de um agredir o outro. Assim, as pessoas realmente foram vivendo descolamentos. E isso tem a ver com traço, né? Pode ser que a pessoa ali não conhecia um do outro, e aí viu que o jeito de funcionar era muito diferente, não compreendeu também o tempo um do outro, isso pode acontecer. Mas trazendo para a nossa realidade, não só para artistas, pessoas famosas, talvez a pessoa que está nos assistindo aqui está passando por uma situação de casamento, assim, de um nível, como se diz, ou vai ou separa. A pessoa já buscou uma terapia, às vezes está tomando até um remédio já, porque já desceu para o âmbito físico. O que afeta a pessoa realmente não entender sobre o outro nos seus relacionamentos? Aí, de maneira geral, pode ser no relacionamento até para casar, o que a pessoa precisa conhecer, no seu relacionamento profissional, na sua vida social, o que a pessoa pode usar isso como benefício? Vamos lá. Os traços de caráter, ele é o óculos que você enxerga as suas situações. Se eu tenho 5 pessoinhas dentro de mim que já me traz conflito, imagina as minhas pessoinhas aqui dentro juntando com as suas pessoinhas aí dentro. Entende? Então, vamos colocar aí, né, essa questão do traço de caráter como se fossem personagens aqui dentro da gente, para ficar mais fácil essa visualização. Entende? Então, num relacionamento, se eu não sei, primeiro, como eu funciono. Por quê? Eu dei o exemplo que eu tenho 2 traços altos, oral e masoquista. O meu oral é muito espontâneo, muito alegre, comunicativo. Eu falo, as pessoas se conectam comigo, né? Só que o meu masoquista é totalmente travado. Então, eu tenho essas 2 personalidades dentro de mim que vai chocar com a personalidade, com o traço de caráter do outro que está na minha frente, que muitas vezes as pessoas nem sabem que existe, mas ela está influenciando. E tem um conflito também de você ser oral e ser expansiva e, ao mesmo tempo, você ser tímida. Exatamente. Então, eu falo que eu sou tímida, ninguém acredita. Por quê? Porque na hora de falar, eu falo, né? Porque comunicação é um dos meus superpoderes que vem do traço oral, mas eu sou tímida por causa dessa trava do masoquista, que detesta se expor. Está aqui com a câmera voltada para mim. Hoje eu consigo, e aí a gente entra isso como um benefício, hoje eu consigo ter o controle emocional disso, mas tem pessoas que têm esse traço alto, por exemplo, e que não conseguem falar na frente das câmeras. Consegue entender? Isso trava. Mas olhando para o relacionamento, o principal fator é isso. Eu não sei como eu funciono, eu não sei como a outra pessoa funciona, e a gente está tentando juntar essas 2 peças. E aí a gente fica tentando os lados, né? Aí vai desgastando até encontrar esse lugar que se encaixa. E eu falo isso porque eu vou fazer esse ano 20 anos de casada. Eu sempre tive um relacionamento com meu marido muito bom. A gente sempre foi muito parceiro, nós 2. Mas, querendo ou não, gente, casamento é casamento. Claro. Casamento é juntar 2 peças. Eu falo que eu brigo comigo mesmo, por que eu não vou brigar com ele, né? Só que de 4 anos para cá, que é quando eu comecei a ter esse conhecimento, a nossa vida
é outra. É outra. Por quê? Porque ele é muito mais masoquista do que eu. E ele gosta de tudo muito mais metódico do que eu. Então, no lugar que eu poderia ser mais espontânea, mais leve, eu tenho alguém convivendo comigo que tem esse lado mais metódico. Consegue entender? Sim. Então, a gente se pegava muito nisso. Ele tem um jeito de cozinhar. Eu não posso pisar na cozinha. Só que, olha só, a minha dor é a dor do abandono. Então, quando eu olhava para essa postura dele, ele não quer ficar comigo. Ele não quer estar junto de mim, porque o meu sonho era cozinhar junto com o meu esposo. Uhum. E ele não quer. Aí, eu falo, a questão do relacionamento é isso. Você lida com o outro a partir das suas percepções. Você lida com o outro a partir das suas percepções. Não é sobre os fatos. Você entende? É sobre como você enxerga aquele fato. Então, imagina uma pessoa racional se relacionando com uma pessoa emocional. O racional vai olhar e falar, gente, você está sofrendo por quê? Nossa, nem é tão grande assim. E aquela que é mais emocional vai estar, meu mundo está acabando. Então, muitos relacionamentos acabam por estar tentando juntar duas peças que não sabem nem como funcionam. Quando você fala dos artistas, aí a gente já tem um traço predominante. Então, eu tenho uma teoria por conhecer o formato do corpo o que é passado na mídia não é o que acontece por trás. Então, por fora, está tudo bem. Traço rígido é o traço predominante dos artistas. E eles querem tudo perfeito. Então, não estou generalizando e não estou dizendo que tudo é maquiagem. Mas a gente não sabe os bastidores. Sim. A gente só sabe o que eles contam. E eles vão contar sempre a história mais perfeita. Porque o traço rígido quer tudo perfeito. A Sandy é rígida? Muito. Porque eu acho que todo mundo se assustou muito com a entrevista que ela deu para a Angélica, né? Uhum. Que estava todo mundo ali, todo mundo tem a Sandy como uma mulher, assim, que ela não envelhece, ela realmente... A gente tem aquela coisa, não, a Sandy é perfeita, né? A carreira dela foi incrível, tudo dela era muito, vamos falar assim, no lugar, muito sucesso. E ela falou no programa da Angélica, num formato como se fosse um podcast também, que ela não consegue se ver sem maquiagem, porque ela não se acha bonita. Eu acho que isso chocou o Brasil, assim, que as pessoas tinham uma expectativa tão grande nela. Exato. Então, como que isso é sério? E né? Você vai vendo que é o traço rígido. E é uma dor para ela, né? Isso. E ela não sabe de onde vem, né? E ela não sabe o que fazer para controlar. Porque é isso que é legal, Tamara. Porque muita gente fala assim, Luciana, mas se eu tenho essas dores e se os traços não mudam, então para que eu vou saber? É um diagnóstico, é uma sentença, é um rótulo, é uma limitação. Na verdade, entender as suas limitações, né, não é engessar você, é te libertar. Porque daí você já sabe o que você tem e como você lida com aquela dor. Entende? Essa dor, ela não vai sair daí porque ela está registrada no seu sistema nervoso. Mas você tem mecanismos para usar, para mandar novas percepções para essa mente que foi formada quando você tinha 4 anos, 3 anos, 2 anos, sem uma visão de mundo. Por exemplo, é isso que eu uso hoje. Luciana, seu medo é de ser abandonada. Mas esse é um medo que foi instalado em você quando você era um bebê. Você não está abandonada. Olha seu marido que te ama, olha suas filhas que te amam, olha os seus amigos, olha a sua caminhada. E aí eu vou me acalmando. Você consegue entender que é um controle emocional? Um autocontrole mesmo. Quando eu vi essa entrevista da Sandy, é aquela coisa de terapeuta. A gente fica doido querendo, meu Deus, faz isso chegar nela, né? Porque se ela soubesse ali lidar com esse mecanismo, ela poderia ser tão mais leve, tão mais livre para poder se aceitar como de fato ela é, né? E várias outras mulheres nesse mesmo sentido. Ali tem uma briga muito grande de oral e rígida da menina e mulher, né? Muito pontual ali, que o conhecimento da análise corporal vai colocar paz nesse conflito. Exatamente. E ela se aceitar, né? É o principal. A gente pensou muito assim, depois que você começou a fazer análise das pessoas, você começou a ter muito contato com pessoas que queriam talvez uma resposta ali profissional. Então eu sei que você tem várias histórias de pessoas com conflitos profissionais, às vezes líderes com conflitos na equipe. Então,
a pessoa fez uma entrevista, entrou na empresa e aí o líder colocou toda uma expectativa, mas a pessoa não era para aquele cargo. E você começou a atender muitas pessoas com dificuldade de venda e parece que a pessoa depois conseguiu vender, né? Que eu acompanho muito você e eu sei desses depoimentos que as pessoas trazem. E aí agora a gente levando mais para a vida profissional. Quais foram as experiências que você teve nas análises e que realmente teve um resultado profissional assim surpreendente? Vários, né? Em vários âmbitos, vamos dizer assim, né? Mas desde transição de carreira, por exemplo, né? Uma pessoa me procurou porque tinha se formado numa profissão e a gente começou a descobrir por que ela não estava. Ela formou em odontologia, vou dar exemplos aqui mais claros, né? Ela formou em odontologia, foi para uma nova cidade. Teve uma oportunidade gigantesca de já começar num consultório renomado, mas ela não estava rendendo. E ela falou, Luciana, pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu não posso perder essa oportunidade. Porque é uma oportunidade gigante, enfim. E aí a gente, no atendimento, conseguiu entender que ela se formou em odontologia por dependência emocional. Não era a profissão dela. Não era aquilo que ela queria, né? Mas o pai era um dentista prático. E ela não se viu ali em posição para escolher outra coisa, né? Que era a nutrição, por exemplo, que ela queria, que chegou a sair para ela, mas entre os dois a imposição familiar velada, porque não foi uma imposição, né? Você vai fazer, não foi uma imposição velada, né? Poxa, você vai seguir os passos do pai, né? E aí ela encontrou, uau, né? E quando ela percebeu esse mundo emocional, ela percebeu o porquê ela estava fazendo esse tipo de escolha, ela conseguiu fazer um acordo consigo mesma e deslanchar, né, ali na odontologia mesmo, antes de pensar em migrar para outro curso, que é uma liberdade que ela viu que ela tinha, que ela poderia sim fazer, ela é nova, ela pode fazer uma outra faculdade. Mas foi uma das coisas que a gente trouxe. Falei, você não se deu a oportunidade de se apaixonar pela profissão. Você está tão ligada em impressionar o seu pai, trazer orgulho para a tua família, que você não conseguiu se apaixonar pela profissão, se entregar para ela de fato. Entende? O foco dela ali era o pai e não o futuro profissional dela. Esse foi um dos casos, assim. Mas vários outros. Por exemplo, uma pessoa que queria se tornar médica e ela era social media, tratava de redes sociais, né? E ela queria também por dependência emocional, sendo que os traços dela eram muito mais favoráveis para ela trabalhar com criação do que com medicina. Olha. Entende? Então, esse mapeamento, essa bússola, sabe? De alinhar o que eu sou, ao jeito que eu funciono, ao que eu faço. Então, tem vários. Eu tenho uma empresária, né, aqui da nossa cidade, que eu estava até te falando, a Rayane, ela é uma moça que ela usa esse conhecimento, assim, na vida dela, para contratar, sabe, para alocar dentro da empresa, para atender a cliente dela. Ela faz um atendimento personalizado, totalmente voltado para os traços. Entende? Então, isso é possível. Eu fazer análise, conhecer também mais sobre esse mercado e eu usar isso na empresa. Totalmente. Para o atendimento. Eu comecei a observar muito isso, porque em algumas empresas que a gente dava consultoria, às vezes as reclamações é que a recepcionista conversava demais com os clientes, que ela não prestava atenção naquilo. Então, era uma pessoa que se perdia muito ali nos afazeres. E aí teve uma empresa que eu conversei com a dona e falei com ela, porque essa pessoa, eu não falei que ela era oral, porque a pessoa não ia entender, né? Mas eu falei, é porque a expertise dela é na comunicação. Se você passar para ela um monte de regra, e aí eu sugeri que ela tivesse mais uma pessoa para fazer essa parte administrativa, que numa recepção é fundamental, e a outra pessoa ficar só no atendimento. Mas ela não entendeu que isso era um investimento. Porque o contato com o cliente também era muito importante. E se ela procurasse uma pessoa muito burocrática, a pessoa também não ia atender aquela experiência que a outra conseguia entregar, entende? Então, para essa parte de contratação, a gente sabe que existe muitas ferramentas, como você mesmo diz,
o DISC, que é onde a pessoa também preenche ali para saber se ela é mais, acho que é sanguínea. Tem também esse outro... O DISC é dominante, isso, analítico. Isso, desculpa, dominante, analítico, é isso mesmo. Isso. Sanguíneos são os temperamentos. Os temperamentos, né? Verdade. Então, assim, como que a análise entraria para um gestor, para um líder, se aperfeiçoar nesse conhecimento e fazer ali a entrevista? Imagina só, Tamara, e isso eu estou te falando que é possível porque lembra que eu te falei que eu usei no aconselhamento pastoral antes de entrar para a formação, antes de fazer a minha análise? Porque não é um conhecimento difícil. Eu falo que a aspiração de todo mundo, o desejo de todo mundo era que as pessoas viessem com um manual de funcionamento. E eu falo que o manual está estampado no formato do corpo dela. Você vai analisar como que a pessoa, né, ali o traço do corpo mesmo, o formato do corpo. Se ela tem um rosto mais arredondado, se ela tem... Então, são várias características. Fazendo a análise, eu, por exemplo, cedo para a pessoa uma vasta gama de materiais, né, que ela vai usar isso daí para poder se aperfeiçoar nesse conhecimento. Então, imagina um gestor, alguém que está fazendo uma contratação. Tem ali na sua frente uma pessoa que tem um corpo mais arredondado ou mais quadrado. Isso aí é fácil de entender. Todo mundo está aqui, ó, está acessível a você. Não é uma coisa assim de outro mundo. Não. Ou ele é mais curvilíneo, ou ele é mais retangular, ou ele é mais redondo, ou ele é mais quadrado. Sim ou não? É simples, né? Então, um gestor, alguém que está fazendo uma contratação, está ali na frente dele todo o manual de funcionamento daquela pessoa. Um pouco de aprofundamento, de conhecimento, vai fazer com que ele contrate a pessoa específica para a necessidade dele. Vou te dar um exemplo. Eu preciso de alguém para a recepção, como você está falando, né? Eu preciso de alguém que tenha partes arredondadas no corpo. Mas se eu não quero que ela seja tão falante assim, eu vou misturar isso daí. Uma pessoa que é executora, ela tem, por exemplo, um quadril mais largo, ela tem um corpo mais delineado, ela tem um olhar mais, vamos dizer, sedutor, assim, mais conquistador. Ou seja, combinou essas duas características, você vai ter uma pessoa que é comunicativa e uma pessoa que é executora junto. Entende? Então, não sei se você se lembra, mas antes de você me seguir, antes de você até fazer a sua análise mesmo, você falou assim, eu preciso de alguém para a recepção que seja organizada, que dê conta de fazer mais de uma função ao mesmo tempo. Não sei se você lembra. Eu falei, você precisa de uma oral masoquista e rígida. Porque são os traços do corpo da pessoa que vai trazer essas características que você precisa para ela. Então é uma ferramenta muito poderosa. Você faz esse trabalho de dar essa instrução para o líder, você já desenvolveu essa ferramenta, porque eu acho que isso é tão rico assim, se as empresas entenderem. Primeiro que o líder precisa fazer análise com você para ele conhecer até mesmo sobre a sua liderança, que eu acho incrível também. Às vezes a pessoa não tem uma comunicação ali assertiva com a empresa, com a equipe, não sabe dar os direcionamentos e pode ser que ele esteja na dor. Exatamente, só pontuando, por exemplo, não só líderes de empresa, mas líderes religiosos também. Eu tenho um treinamento para pastores, né, que já foi aplicado, testado e validado, que ele me mandou um depoimento assim, nossa, meus olhos enchem d'água, né? Porque mudou todo o funcionamento, né? Então, imagina, se a igreja que é voluntário, imagine isso dentro do ambiente corporativo, das empresas, né? É muito mais assertivo, né? Sim. Existe uma forma da pessoa se manter sempre no recurso do traço? Tamara, é quase uma missão impossível. Por quê? Porque cada traço ele tem um funcionamento diferente. Então, não é possível deixar todos os traços no recurso o tempo todo. Tá. Não é possível. Por quê? Eu estou aqui, na frente das câmeras. Minha oral está felizíssima. Minha rígida também. Mas o masoquista está assim. Está funcionando, amigo? Está dando tudo certo. Porque uma parte de mim não está confortável. Entende? Então, como que é possível, então, sobre essa perspectiva assim, do bem-estar? Né? Quando fala traços no recurso, você pensa bem-estar. Funciona a partir dos acordos. Acordos internos, que é isso que as pessoas precisam. Eu não preciso estar, vamos dizer, 100% de acordo com o que eu estou querendo fazer. Eu preciso fazer
o que é necessário fazer, entende? Então, entender os seus traços, Tamara, vai muito além do que ser plena 24 horas por dia. Não, você vai conseguir dominar a sua mente para fazer o que precisa fazer sem desgaste. Essa palavra aqui que é muito importante. Porque se eu ficasse na frente das câmeras o tempo todo, ia ser muito desgastante. Até para quem tem o traço rígido alto, que fica muito melhor do que eu nesse sentido, vai ser desgastante, entende? Então, o que é mais importante do que manter-se no recurso o tempo todo é você manter-se no controle dos seus traços, controlando esses conflitos internos, entende? Sim. Eu queria que você desse um conselho, Lu, para os profissionais que estão aqui nos assistindo, porque hoje é o nosso maior público, as pessoas que estão assistindo a Colabore, elas buscam mesmo esse avanço profissional, conhecimento. Então, eu queria que você desse um conselho para os profissionais que estão nos assistindo, como que eles vão chegar na empresa amanhã e vão se identificar se aquilo que eles fazem realmente está dentro daquilo que ele é capaz de fazer. O que é um sinal negativo que frustra e que, na verdade, ele precisa rever se ele realmente faz aquilo que ele... a gente pode falar nasceu para ser feito? A gente pode definir assim? Eu acredito muito. Lu, eu queria que você desse um conselho profissional agora para quem está nos assistindo, para a pessoa identificar, primeiro, que ela precisa fazer análise, mas qual frustração talvez ela esteja sentindo, ou qual que é o potencial que ela pode melhorar dentro ali do cargo. Assim, algum conselho justamente para a pessoa entender que ela precisa de um autoconhecimento, na verdade, e que não é que ela é ruim, não é que ela é incapaz. É nesse sentido que eu queria que você falasse, porque acredito que dentro de tudo que você falou, a gente pode definir, então, que as pessoas nascem para algo, né? Para uma missão, para uma função. E hoje todo mundo tem a necessidade de se sentir útil, de se sentir pertencente, né? Essa é uma palavra empresarial muito usada hoje nas empresas. Então, eu queria que você falasse para os colaboradores e profissionais qual o conselho que você daria para eles começarem a fazer uma autoanálise, para entenderem realmente que eles precisam desse conhecimento da análise corporal. Sim. Na verdade, o que as pessoas precisam é desse autoconhecimento mesmo. Então, eu quero que você analise o seu dia a dia. O que você tem mais dificuldade de fazer? O que no seu trabalho, na sua empresa, é mais desgastante? Né? E aí você vai perceber o que você precisa dar mais atenção. Porque muitas vezes a pessoa culpa até a empresa. Né? Ela vai culpar a empresa, ela vai culpar o cargo. E, na verdade, é uma característica sua que não está condizendo. Mas o primeiro passo é a observação mesmo. Primeiro você observa, faça uma lista, né? Anote tudo que é desconfortável para você na sua função, na sua vida. Né? Desconfortável ficar na recepção o tempo todo. É desconfortável ficar na administração o tempo todo. Eu queria ver gente. Esses são indicativos, né, de que você, muito provavelmente, tem um funcionamento ali que precisa ser ajustado à função que você está. Então, esse fato de você observar o que está desconfortável já é um primeiro passo. O segundo passo é analisar isso de acordo com o seu funcionamento. Né? Eu sempre falo que é como, Tamara, um iPhone, sabe? Pensa, um telefone, ele foi feito para quê? Para receber chamadas, certo? Uhum. Só que antigamente tinha o 5120, né? Uhum. Você chegou a ter um desse? Não. O seu já foi o 1100? 1100, com certeza, da cobrinha. Então, 5120 é muito antigo, né? Mas aqueles telefones antigamente, ele cumpria muito bem a missão dele, que é fazer e receber chamadas, né? O iPhone, hoje, ele é um computador na sua mão. Só que o propósito original dele também é fazer e receber chamadas. Entende? Só que o iPhone, ele tem muito mais funções do que só fazer e receber chamadas. Eu digo que as pessoas hoje, elas estão como o iPhone na mão da minha avó, que não vai saber utilizar. Ela só vai fazer e receber chamadas. Ele tem várias outras aplicações, vários outros recursos. Nós também somos assim. Então, a gente está funcionando limitado.
Consegue entender? Fez sentido isso para você? Claro, claro. As pessoas estão funcionando limitado. Por quê? Porque não sabe os recursos que possui. Então, se eu posso te dar um conselho procure se conhecer por inteiro. Não a partir das suas impressões, mas a partir da sua essência. E isso a análise corporal pode ajudar. Pode. E muito, gente. Inclusive, uma coisa muito curiosa assim, que eu acompanho, e também dentro até da minha análise, é até sobre a dificuldade que muitas pessoas têm de emagrecer. E isso eu compartilho sempre no meu dia a dia. Assim, o Marcos, meu marido, ele tem uma facilidade. Só dele pensar, ele já emagrece. Se ele falasse, quero fazer uma viagem, tá bom, vou emagrecer 5 quilos, ele emagrece. E eu, para emagrecer 1, é uma luta, é muito esforço. E eu já me questionei várias vezes, sabe, Luciana, de falar assim, isso não é justo. Olha o meu esforço, Deus. E realmente é uma dificuldade que quem é oral, principalmente, né, tem. Então, também para as pessoas saberem que isso influencia até nessa parte física mesmo, porque as pessoas se comparam muito na internet. E isso também tem adoecido muitas pessoas. Então, quando você começa a entender que os tempos são diferentes, é claro que vai vir alimentação saudável, ok, você vai fazer atividade física, ok. Mas é o que você está falando desde o início, o formato do corpo vai se manter dentro do traço de caráter, né? Exatamente. O corpo, entenda bem, entender isso aqui vai fazer você entender toda a base, né, da análise corporal. O corpo, ele só é um mensageiro. Ele é a parte externa, ele é a parte visível de um sistema invisível. Entende? Então, ele é a parte da comunicação. Ele é essa parte da interação com o mundo físico. Só que ele responde a tudo que a mente sente, tudo que a mente pensa. Entende? Então, o excesso de peso, ele tem uma função no seu corpo. Assim como, e aí o que eu vou falar que é bem polêmico, né? Nem vai dar tempo da gente aprofundar nesse sentido, mas até os sintomas no teu corpo vão expressar o que a tua mente está sentindo e você não está se dando conta. Então, tem uma função. O excesso de peso, ele cumpre uma missão de externar ali uma mensagem que você não está entendendo que a sua mente está passando. Não, é incrível. Tem uma análise que você fez, não sei se a gente pode deixar ela aqui no YouTube, mas que eu acho ela maravilhosa, que foi a do Neymar. E assim, inclusive no cruzeiro que ele fez ano passado, eu acompanhei nas redes sociais e ele estava machucado de novo. E eu queria que você falasse isso para as pessoas aqui, que a gente tem novas pessoas aqui também no YouTube. Mas, gente, tudo tá lá também nas redes sociais da Luciana. Pode falar seu arroba, Lu? @Luciana de Castro Analista. Isso. O Fabrício também vai deixar o arroba dela aqui. Sigam as redes sociais da Luciana para você aprender muito sobre esse assunto. E eu queria que você contasse a análise que você fez do Neymar. Isso que ele machuca muito, que ele cai muito, que realmente assim, virou um meme, virou uma piada. Sim. Não é normal, porque a gente pensa assim, poxa, um atleta com tanto acompanhamento, e ele sempre cai, ele sempre está machucado, e isso tem relação com traço. Eu queria que você falasse. Bom, vamos lá. O que acontece tudo tem relação com os traços. Quando você falou assim, a análise corporal pode ser aplicada, para tudo. É para tudo. Para tudo, tudo. Qualquer coisa que você olhar, à luz dos traços, você vai encontrar uma resposta muito mais rápida. Me perguntaram assim, você é contra a terapia? Não, de jeito nenhum. Eu não sou contra a terapia. Eu sou contra você gastar um tempo para encontrar uma resposta se ela já está estampada no formato do teu corpo. Entende? E a questão do Neymar, eu pontuo isso sobre outros artistas também, sabe? Todas as vezes que ele tem uma situação familiar na vida pessoal ou profissional, isso determina o lado que ele vai se contundir. Se você assistiu o documentário do Neymar, estudando à luz dos traços, você vai ver uma rigidez extremamente na dor ali. O traço rígido do Neymar é o traço mais alto. E o traço rígido que tem muita ligação com a mãe. Você vê isso acontecendo. Quando você vai olhar os 3 maiores nomes do futebol mundial, né? O único que não tem o título de melhor do mundo é o Neymar.
mas também é o único que não tem uma família estruturada. Se você assistir o documentário dele, como eu estava dizendo, você vai ver esse traço rígido na dor. O rígido, ele se liga na mãe, e essa dor interna ali vai fazer com que ele tenha muita dificuldade de relacionamento. Então tá tudo muito ligado, sabe? Essa análise que você está falando foi até na época da Copa, né? O Neymar, ele tem muito mais lesões do lado esquerdo, que é o lado do feminino, do relacionamento, do que do lado direito. Aí, nesse ano da Copa, ele se machucou do lado direito. Aí todo mundo veio para cima de mim e falou, mas beleza, olha a reportagem aqui que saiu dias antes, de um escândalo financeiro que ele estava envolvido. Lado direito é o lado masculino, lado financeiro, o lado da carreira. Então, o que você está passando, o seu corpo entrega até nos sintomas, nas contusões, nas doenças que se manifestam na vida de uma pessoa. E até continuando a história do Neymar, ano passado foi exatamente isso que aconteceu. Ele teve um problema emocional novamente, o nome dele veio à tona nas mídias, né? Ele teve o escândalo envolvendo também a namorada que ele teve, a mãe da filha dele. E aí, logo em seguida, ele machucou de novo, e aí veio o Cruzeiro. Inclusive, no Cruzeiro ele estava machucado. Então, realmente é uma relação muito nítida nele, né? É uma dependência emocional instalada ali muito forte. E a dependência emocional, ela é uma das maiores travas na vida de um ser humano. Dependência emocional. Grava esse nomezinho, porque é um vício. A dependência fala de vício, né? Sim. E o vício emocional é o que trava a vida do Neymar. Com certeza, você vai olhar, as evidências estão todas ali. Não só do Neymar, quanto das maiores pessoas. Aí que você vai analisar a carreira, você vai ver os escândalos que aparecem, porque, como eu digo, né, a vida de um artista só aparece a ponta do iceberg. Sim. Na hora que você vai olhar, tem toda uma construção de dependência por trás, né? Tem até um cantor gospel também que passou por uma situação dessa, né? Todas as vezes que a igreja, o grupo musical dele está vivendo o ápice, ele vai e cai num escândalo. Isso já se repetiu por 3 vezes. É como se ele não pudesse crescer. É um impedimento. Entende? Então, é uma contusão que impede esse sucesso. Consegue entender? Né? Não só no esporte, mas esse cantor mesmo, ele postou uma frase aleatória antes de tudo isso vir, e eu me lembrei. Falei, cara, olha o vício emocional aqui. Ele falou assim, o topo é um lugar solitário. Mas não tem que ser solitário. É um vício emocional, é uma dor, é um medo. O medo da manipulação faz com que essas pessoas que alcançam esse lugar se sintam sozinhas porque não confiam. Mas elas não confiam não é porque são pessoas más, é por causa que é uma dor dela. Entende? Então, o vício emocional, ele impede esse crescimento como se essa pessoa não tivesse permissão de crescer mais do que ela já cresceu. Então, precisa acontecer alguma coisa para me barrar. Você imagina se o Neymar não tivesse contundido tudo que ele já teve de contusão? Onde que ele estaria agora? Ele era uma promessa. Entende? Então, todas essas situações que vão acontecendo, e não só na vida do Neymar, Tamara. É importante a gente entender que isso se aplica para a nossa vida também. Perceba os piores, vamos dizer assim, tragédias que aconteceram na tua vida. Seja financeira. Vamos pegar a vida financeira? Sim. Então, pega aí uma pessoa que se envolveu numa dívida, pega uma pessoa que faliu, tem um vício emocional instalado ali. E a análise corporal consegue identificar. Porque na análise a gente consegue medir o nível de dependência emocional de uma pessoa. Ótimo. Através do formato do corpo dela. Olha que loucura. Ontem eu atendi uma moça assim, né? Porque ela está num momento de escolher entre 2 empresas que ela, né, tem a oportunidade de dar seguimento ali. E eu falei para ela assim, aqui o que está travando a sua escolha é a sua dependência emocional. Ela, jamais. Eu sou uma pessoa muito centrada. Eu não sou dependente emocional de ninguém. Porque a gente está acostumada à dependência emocional, aquela pessoa coitadinha, me ajuda, eu só vou se você for. Ou aquela pessoa que aceita um relacionamento abusivo, né? E não. A dependência emocional, ela tem 4 perfis. Né? Ela tem vários caminhos. Por exemplo, querer provar alguma coisa para alguém é uma dependência emocional. Porque dependência emocional é toda vez que o outro pensa, sente
e faz interfere nas minhas decisões, no que eu penso, no que eu sinto, no que eu faço. Então, quando eu estou tentando, no caso dela, fazer com que a minha empresa dê certo, porque meu pai e minha mãe falou que não daria, é uma dependência emocional. Você não está fazendo aquela empresa crescer por você, pelos seus sonhos, pelo seu envolvimento. Não, você não está fazendo por você, você está fazendo para provar. E isso é uma dependência emocional. E é perigoso, né? Muito. E a gente sabe que não vai dar certo. Você falou sobre a identificação dessa dependência, mas como a gente acaba com ela? Tem uma forma de acabar com essa Através da consciência. Primeira coisa é a consciência. Porque, de novo, quando você entende os seus padrões, você controla as suas reações. Por exemplo, eu sou uma pessoa que tenho 69% de dependência emocional. É uma tendência. E está aqui. Entende? Quando eu comecei a entender sobre isso, falei, opa, peraí, essa decisão que eu estou tomando é por dependência ou pelo meu projeto, pelo meu sonho? É por mim? Então, como se acaba com a dependência? Com consciência, com vigilância, com entendimento. Assim como a natureza pecaminosa, né? Que você tem que ficar ali todos os dias, vigiando, orando, para que você não caia em tentação. A dependência emocional é isso. Sim. É analisando o tempo inteiro e acabando com as interferências passivas e ativas nas suas decisões. Sim. Pessoal, a gente está caminhando aí para o final, mas eu queria também não soltar tantas informações, deixar vocês aí curiosos ou até confusos, né, com tanta informação nova. Eu queria que a Luciana também falasse, através das redes sociais que você tem, quais ferramentas você oferece. Então, assim, a pessoa te acompanha, você tem ali a live, eu sei que você tem o grupo, onde você dá vários aconselhamentos ali. Você posta muitos vídeos no YouTube também. Então, eu queria que você contasse para as pessoas. Te procurar, fazer análise. A análise é uma vez. Como que funciona depois o pós? Se existe, se não tem? Quais são hoje, dentro da análise corporal, as ferramentas que você oferece de amparo? Seja para uma pessoa, seja em grupo, seja casal, seja para empresa. Conta para o pessoal tudo aí que você oferece dentro da análise. Então, eu tenho a análise corporal, que é individual, é o primeiro procedimento. Por quê? Porque com esse mapa na mão, a gente pode aplicar isso aqui a qualquer área da sua vida, né? Depois da análise, né, o que eu faço? Então, eu tenho uma mentoria também individual para que essa pessoa possa aprofundar dentro daquela questão. Vamos dizer que a gente identificou a dependência emocional. Então, nessas 5 sessões de mentoria, a gente vai trabalhar isso. Seja qualquer área que for, né? Tá. Financeira, relacionamento, enfim. Eu também tenho análise combinada para casais. Então, faz a esposa, faz o marido, e a gente tem uma terceira sessão juntos. Então, você nem me conta os problemas que você tem no casamento, eu que vou te falar as tendências, os possíveis problemas que estão acontecendo a partir dessa combinação, né, desse gráfico. Dá para fazer esse trabalho também, né? Eu tenho uma mentoria para mulheres empreendedoras. Essa mentoria, ela não é focada no empreendedorismo, mas para cuidar da saúde emocional da mulher que empreende. As mulheres estão dominando o mercado agora, né? Só que elas estão administrando uma energia muito mais masculina para poder dar conta de fazer tudo que tem que fazer. E você, né, tem acompanhado o número de doenças e transtornos que tem surgido a partir dos desgastes emocionais vividos nesse empreendedorismo, para a mulher, inclusive, que tem aí dupla e tripla jornada. Então, eu também ofereço esse cuidado, né? É uma mentoria em grupo, ali onde a gente reúne várias mulheres, né, para trabalhar essa questão emocional. E treinamentos, né? Treinamentos corporativos, para líderes religiosos, como eu te disse, né? Inclusive, o pastor Eduardo Reis é um nome muito conhecido no Brasil. Quando ele teve acesso à análise corporal dele, ele já quis para os pastores dele. Depois que funcionou para os pastores, ele já quis para o grupo de louvor todo. Então, imagina, toda a base de liderança dele, tem o gráfico na mão, tem o relatório para ele como gestor. Então, a pessoa recebe um relatório. Recebe. Tanto a pessoa, tanto o colaborador,
né, o voluntário, no caso da igreja, ou o colaborador, no caso da empresa, recebe o seu próprio relatório, quanto o gestor recebe um manual daquele colaborador. Né? Então, dá para fazer isso também. São várias as aplicações aí da análise corporal. E o que eu posso dizer para vocês, pessoal, principalmente nas empresas, é que a sua equipe pode não estar funcionando redonda, não porque as pessoas estão de corpo mole ou porque elas não querem estar ali, mas pode ser que elas não estão sendo alocadas nos lugares certos, com as funções específicas para aquilo que ela é capaz de fazer. Então, eu acho que essa ferramenta ela é assim poderosa para você, líder, cada dia mais ter uma liderança assertiva e eficaz, que eu acho que é o que todo mundo hoje quer. São esses dois pilares, né? E, Lu, a gente sempre faz a última pergunta, porque eu queria que você falasse como profissional, mas também como mulher, como mãe, como esposa, dentro até mesmo da sua missão de vida, como que você quer colaborar assim, para o mundo, qual o legado que você quer deixar, como você quer ser reconhecida pelas pessoas, por onde você passar, qual a marca ali que você quer deixar, como que você quer colaborar aí com o mundo? Eu quero colaborar com as pessoas, trazendo para elas controle emocional. Porque espiritualmente elas já sabem se cuidar, né? Através da palavra ali a gente tem muito claro as ferramentas de cuidado espiritual, leitura da palavra, jejum, oração, né? Frequentar um ambiente onde tenha essa palavra é muito importante. Então, espiritualmente as pessoas já sabem se cuidar. O corpo nem se fala, a gente está na era, né, de cuidar do corpo. Então, alimentação saudável, exercício físico, tudo isso as pessoas sabem como cuidar da saúde física, mas emocionalmente as pessoas não sabem nem por onde começar. Então eu quero ser essa resposta, sabe? E é uma resposta rápida e assertiva, porque, né, a gente fala, tem aí os psicólogos, tem várias ferramentas, mas a análise corporal eu consigo colaborar com a rapidez, efetividade e profundidade, né, nesse conhecimento. E é assim que eu quero colaborar aí com as pessoas que passarem pelo meu caminho. Ótimo, ótimo. Lu, quero te agradecer por esse presente em 2024 aí para todos os nossos seguidores, as pessoas novas que estão chegando, sejam todos muito bem-vindos, né? Você que segue a Luciana, que foi indicada aí pelos conteúdos que ela sempre posta, faça a sua inscrição no nosso canal. Esse ano a gente tem muito projeto bom, inclusive eu quis começar mesmo com a Lu, foi bem intencional, tá, Lu? Justamente porque a gente quer trazer não só conhecimento técnico para as pessoas, mas a gente quer realmente atingir assim, a mente, o coração, para que elas saibam que toda essa pressão do mundo, tudo isso que elas estão vivendo, precisa fazer um sentido para que elas tenham uma vida com qualidade, que é o que a gente quer mesmo ensinar aqui para elas. Então, esse ano a gente vai ter um formato diferente, a gente vai ter muita novidade, porque aqui o que não falta é gente criativa, gente que quer mesmo fazer acontecer. Então, a gente quer também revolucionar o nosso podcast em 2024. Deixa aqui o seu comentário, você que já fez uma análise, conta aqui para as pessoas como foi a sua experiência de análise com a Luciana, o que mudou na sua vida, as melhorias, porque eu sei que isso vai ajudar outras pessoas, né, Lu? Então, curta, comente, compartilhe, porque isso também faz com que a plataforma te entregue sempre os nossos conteúdos e outras pessoas sejam alcançadas também aqui no YouTube. Então, eu quero te agradecer, te parabenizar também pelo sucesso que você tem hoje nessa área. Sei que você é uma referência aqui na nossa cidade. Que Deus continue te abençoando, que seja um ano próspero, com muitas análises, muitas transformações, muito crescimento. Esse ano ela continua nos nossos eventos, firme e forte. Então, que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo tão rico, viu, Lu? Muito obrigada. Eu que agradeço, Tamara. Uma honra estar aqui, né? E ainda primeira de 2024, me sinto muito honrada. Espero colaborar muito mesmo, né, no seu projeto, que também é tocar as vidas aí, né, através do seu trabalho. Então, a gente está junto, firme nessa parceria aí. Isso mesmo. Pessoal, então, continue aqui conosco. A gente vai ter em breve mais conteúdos, mas sigam a página da Luciana, sigam a página da Colabore. E não se esqueça, colaborar é evoluir.